Essencial entrevista com Edno Pimentel. Nasceu na Caala, no Ambo, a 14 de outubro de 1943. Hoje é general reformado. Foi deputado, foi comandante-general e comandante-em-chefe das FALA, das Forças Armadas de Libertação de Angola, partido da UNITA, no caso, partido que ajudou a fundar com Jonas Savimbi a 13 de março de 1966. É autor do livro Cruzei-me com a História, em que pretende que se reconheça a contribuição da UNITA para a libertação do jugo colonial e para a instauração da democracia multipartidária em Angola. Samuel Chiwale, ou seja, simplesmente general, ou Cota, como também, mais velho, como também é chamado, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Essencial. Muito obrigado. Pois bem, nesses 80 anos de idade, e cerca de 60 dos quais dedicados à UNITA, orgulha-se com a história com que se cruzou? Muito, muito orgulho, porque a causa pela qual iniciamos hoje está a transformar-se numa realidade. E isto para mim me orgulha. Orgulho-me, a UNITA capacitou-se em passar o partido da geração mais velha para a geração mais nova. Porque é um grande orgulho, porque o início sempre é difícil. O início sempre é difícil, mas a UNITA nasceu no Mangai, dia 13 de março de 1966. A UNITA passou por várias tempestades e a UNITA hoje é um grande partido que tem razão de se orgulhar. Eu, por exemplo, tenho muita razão de se orgulhar, porque a causa pela qual jurei defender e iremos numa vitória total e final do povo angolano. Mas como é que se pode orgulhar de um partido que é fundado em 1966? Angola torna-se independente, lutou, a UNITA terá lutado também para a independência de Angola, mas, entretanto, até hoje nunca conseguiu chegar ao governo. Como é que se explica esse orgulho? Orgulho, dizia eu, constitui um ponto de referência em relação à nossa luta. Constitui que nós caminhamos por várias situações e aguentamos enfrentá-la. Aguentamos enfrentá-la da seguinte forma. A UNITA hoje agigantou-se do que ontem. Um grande orgulho para mim. A UNITA hoje luta pela conquista total da independência do povo angolano. A independência, sim, mas nominal. Não há independência efetiva, pela qual nós lutamos contra o colonialismo português. Qual é essa independência? A independência real é aquela que vela pela população, é aquela que dá felicidade à população. E não está a acontecer? O povo angolano não está feliz? Não. Não está feliz porque todos que participamos na luta pela libertação desta pátria não estamos satisfeitos. Porque lutamos pela independência total do povo angolano, mas a independência esta não foi conquistada até hoje. Essa razão do meu orgulho é a razão pela qual nós nos orgulhamos, porque quando pensamos ontem a caminhada percorrida,
e chegarmos no dia de hoje, continuamos a percorrer a mesma caminhada com toda a firmeza, é um grande orgulho para mim. De maneira que o meu orgulho é proveniente da entidade da UNITA e pôr a UNITA no mesmo pé de igualdade com os seus adversários. Quando diz que não há independência total dos angolanos, o que é que seria necessário para que esta independência total fosse alcançada? Esta razão pela qual nós existimos. Esta razão pela qual nós estamos a lutar. Né? Hoje já há outra luta política. E sem ela, não há independência total. Isto, portanto, diga-se de boca cheia que não é esta independência que nós queríamos. Qual é, então, a independência que a UNITA queria? A independência que a UNITA queria é de ver o povo angolano livre na sua pátria, no seu nascimento. Que não está livre? O povo angolano anda de um lado ao outro, de Cabinda ao Cunene, do Luau ao... Não. Isso não significa que está livre. Porque até aqui o angolano não consegue expressar-se dentro da pátria do seu nascimento. Até aqui o angolano não conseguiu atingir o lugar pelo qual ele expirava ontem. Por isso mesmo, nós lutamos pela libertação desta pátria contra o colonialismo português. E a nossa vontade é de ver a independência total do povo angolano, que o povo viva a real independência. Não é independência só de nome, independência real do povo angolano. E o povo angolano até aqui não está livre. Não está livre. E quem é que está a tornar essa situação difícil? É quem está no poder. Está a falar o MPLA. O MPLA. É o MPLA. Acha que se a situação fosse inversa, se a UNITA fosse poder, os angolanos seriam independentes? Isto seria uma oferta dádiva do povo angolano pela qual lutou durante séculos e séculos. Então, a UNITA tomar conta do poder em Angola, toda a situação da Angola irá mudar radicalmente. Irá mudar radicalmente. E a felicidade do povo angolano poderá aparecer naquele dia que a UNITA vai tomar conta do poder. Mas de que forma? Vai distribuir dinheiro às pessoas para serem mais felizes? O que é que vai fazer que não está a acontecer agora? Aplicar a verdadeira libertação do povo angolano é começar o povo viver na sua livre vontade de viver. O povo consegue ter o pão que hoje continua a ser um grande sonho. Por quê? Eu, quando passo pela estrada daqui até o Projeto Nova Vida, o que eu vejo é só tristeza. Pessoas a lutar atrás dos contentores de procurar alguma coisa para comer. Não é esta independência que nós sonhamos. Porque conhecemos perfeitamente o nosso país. Conhecemos o potencial existente aqui no ponto de vista econômico do país. E se Angola estivesse independente, saberia como dividir e distribuir a riqueza do nosso país. Mas o que hoje vive, o que hoje estamos a ver, é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha, porque o povo continua a mendigar-se nos contentores de lixo, a lutar se encontra algo para poder sobreviver. É triste.
Pois bem, nós vamos continuar esta linha de pensamento sobre a governação do país um pouco lá mais para frente. Vamos então olhar um bocadinho para aquilo que é a história. A UNITA foi fundada exatamente há 56 anos, 57. E 7 anos. Exatamente. Depois deste tempo, 57 anos depois, qual é a UNITA que os angolanos têm hoje, conhecem hoje? É a UNITA que se apresenta hoje. Porque a UNITA de ontem não é igual a de hoje, na questão da aderência do povo, na questão da vocação desta palavra, ou desse sentido, na questão de inspirar uma verdadeira independência para o povo angolano, o que ainda continua a ser o calcanhar de Aquiles. E de maneiras que tudo bem, tudo mal, a felicidade de quando chegar, o povo angolano poderá ver claramente. Mas certamente já não é a UNITA pensada naquela altura de Moangai. É a mesma UNITA. Não há outra UNITA, porque a UNITA de Moangai continua a ser a raiz do partido. E não há transferência, não há transformação, não há que a UNITA continua a ser UNITA, sempre UNITA. E a UNITA continua a ser UNITA e a UNITA continua a ser aquela que o povo angolano criou. É a UNITA que idealizou quando fundou com Jonas Savimbi o partido, é a UNITA de Jonas Savimbi e a UNITA de Samuel Chiwale. É exatamente isso. É a UNITA, inspiração do mais profundo do nosso povo. Porque é o povo que apoia a UNITA. Então, a partir do seu apoio, a UNITA se consiga realizar-se. E de maneiras que não há uma outra UNITA. A UNITA de Moangai de ontem é a UNITA de hoje e a UNITA da manhã. Adalberto Costa Júnior está a conseguir manter os ideais que foram instituídos por Jonas Savimbi naquela altura, ou está a trazer uma inovação? Acredita que Jonas Savimbi traria a mesma imagem, o mesmo rumo que está a ser dado por Adalberto Costa Júnior? Falando do presidente Alberto da Costa Júnior, é falar da aspiração do povo angolano. É falar da felicidade que o povo angolano sonhou encontrar. É falar da felicidade dos angolanos. Falar do presidente Alberto é falar da UNITA. E de maneiras que não há nenhuma diferença, o presidente Alberto, colocada à testa do partido, ele é o salvador desta pátria e é o galvanizador da verdadeira independência da Angola. E por que acha, se acredita que Adalberto é o salvador desta pátria, por que até agora não é? Já se passou as mais recentes eleições, ele foi candidato, teve as situações que teve de impugnação. Por que acha que Adalberto não foi então conduzido pelo povo angolano, se Chiwale acredita ser ele o salvador da pátria? Este é o problema sobre o qual estamos a lutar. Porque as eleições da Angola foi vencida pela UNITA. Mas não foi acreditaram os resultados. Ninguém possa nos dizer o contrário. O resultado é resultado. Mas a vontade do povo expressa nas urnas de voto indicava que a UNITA venceu. Por isso mesmo, a UNITA não foi no poder por causa do homem que está no poder.
Nós, Está a falar de quem? do MPLA, que está no poder. Nós deixamos o MPLA governar o país, embora governa-se mal, extremamente mal. Por que a UNITA aceitou os resultados apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral, se até agora continua a pensar que foi mesmo, ou a dizer de forma renitente que foi a UNITA que venceu? A UNITA não aceitou. A UNITA foi forçada a ceder o poder. Aconteceu isso em 92, aconteceu isso em 2012, 2017 novamente, 2022 voltou a acontecer. Quando é que a UNITA vai assumir que de facto perdeu e o MPLA é que venceu as eleições? A UNITA vai assumir. O dia chegará. Não é para muito tempo. A UNITA irá ao poder e uma vez a UNITA no poder, será a grande felicidade do povo angolano. Mas o que é que lhe dá tanta garantia de que a UNITA venceu as eleições? O que nos dá garantia é a pulsação do povo, é a aderência do povo, é o sacrifício do povo que aderiu à UNITA. Por isso mesmo, não há ninguém possa nos convencer ao contrário. A UNITA venceu as eleições, mas categoricamente. Ainda do ponto de vista histórico, Savimbi foi tido como alguém que esteve do lado errado da história porque não aceitou em 92 os resultados das eleições. Concorda com isso até hoje? Ou... Não concordo, a razão pela qual continuo a defender a UNITA. Não esteve, Savimbi não esteve do lado errado da história? Não, nunca esteve do lado errado da história. A UNITA, o Savimbi, fundou a UNITA com o propósito de ver o povo angolano livre, independente, e amanhã, hoje, amanhã e depois da manhã, ser Angola verdadeiramente dos angolanos. A UNITA, o Dr. Savimbi, não esteve no lado errado. O Dr. Savimbi foi sempre o homem que pulsou com a vontade do povo angolano. Se diz que nas eleições, por exemplo, de 2022, a UNITA teve de ceder, por que cedeu? Se acredita piamente que venceu as eleições, por que não lutou até a última consequência para assumir o poder? Quando o homem sai na sua casa, encontra um gigante à sua frente, você tem que parar, refletir 2 vezes. Pedíssemos ao povo que não, senhores, o povo angolano venceu as eleições, vamos para a luta. O que seria hoje? O que seria hoje? Seria um desastre. O quê? A UNITA iria pegar nas armas novamente? Não. A luta política seria um grande desastre. De maneira que a UNITA luta por uma causa justa do povo angolano. A UNITA luta pela verdadeira independência do povo angolano. A UNITA luta pela justiça social. Não há outra UNITA. É mesmo a nossa UNITA. É a UNITA pelo qual nos sacrificamos. É a UNITA pela qual a juventude está a sacrificar a atingir a meta final. E o presidente Alberto Costa Júnior é o nosso dirigente que poderá levar esta UNITA ao poder. Com toda a dificuldade, todas as prepechas que hão de vir, mas o presidente Alberto, vimos nele ser a luz importante que ilumina o povo angolano pela verdadeira independência da Angola.
Eu pergunto-lhe porque é que em 2022 a UNITA não reivindicou até as últimas consequências a vitória que alude ter ganho, não é? Ter tido, digo, nas eleições, porque em 92, disse aqui o Sr. General, que também a UNITA venceu, entretanto Jonas Savimbi fugiu novamente das matas e continuou com a guerra. De 92, isso foi 92. 2022, E 20 anos depois? 20 anos depois, foi outra dimensão. A UNITA nunca poderá colocar o povo angolano noutro sacrifício como foi ontem. Já colocou. Já colocamos como? O povo angolano em perigo, tal como foi no passado, por exemplo. Não. O povo angolano não está em perigo. O povo angolano segue a palavra do Inhão da Alberto Costa Júnior. E o dia de chegar que o povo angolano virá se sentir livre, tranquila e independente, gozar na verdadeira palavra do gozo dos seus ancestrais, dos seus antanhos, dos seus antepassados. Acredita que, olhando para a história ainda, acredita que Jonas Savimbi terá cometido algum erro que levou a que a UNITA não assumisse, não fosse governo até hoje? Não vejo. Ou pelo menos até a morte em 2002? Não. Jonas Savimbi não cometeu nenhum erro que... Não. O erro cometido pelo Dr. Jonas Savimbi é de lutar até ao fim ver o povo angolano livre, independente. Chama isso de erro? Se este erro, está bem. Lutar até ao fim. Como o Dr. Jonas Savimbi. O Dr. Jonas Savimbi lutou pelo povo, morreu pelo povo. No sentido de palavra, ver o povo livre, o povo independente, o povo livre. Mas durante esse tempo todo que Jonas Savimbi se manteve vivo, até 2002, há muita gente que não tem a mesma percepção, mesmo no seio da UNITA. Isso depende das pessoas. Mas a minha conclusão é esta. O Jonas Savimbi não dirigisse a UNITA com firmeza e pé, pelo qual dirigiu a UNITA. Hoje a UNITA não existia. É porque o Dr. Savimbi dirigiu a UNITA bem. É porque o Dr. Savimbi foi o timoneiro ímpar no contexto dos angolanos, na face da luta armada. O Dr. Savimbi foi único capaz de transformar a Angola dos angolanos. Durante a fundação da UNITA, ou seja, durante este período até o tempo que esteve em efetividade na UNITA, foi comandante-geral, foi comandante em chefe da esfala. Durante este período todo, alguma coisa que acredita que poderia ter sido diferente? Não há nenhuma coisa que eu acredito que devia ser diferente. Pronto, mas que deveria ser melhor do que foi? Não. A UNITA sempre lutou pelos ideais do partido e a UNITA lutou pelo verdadeiro sentido da luta. Aqui em África, não há um povo que lutou tanto como o povo angolano pela sua independência. E a UNITA lutou pela sua independência
luta pela sua independência, luta pela independência total do povo angolano. Mas como é que isso vai ser possível? A UNITA vai continuar a aceitar, diz que tem vencido as eleições, entretanto, a alteração dos resultados, a UNITA vai continuar a aceitar os resultados eleitorais quando entender não serem os reais, só como quem diz, não é? Para evitar, por exemplo, o derrame de sangue, para evitar outras situações, vai continuar a aceitar. O tempo dirá. O tempo dirá. Onde está o verdadeiro sentido da palavra da UNITA e onde estão os falsos defensores do povo. Há alguma lição que se possa tirar deste período durante os 66 e a altura em que foi fundado o partido, esses 57 anos de existência da UNITA? Há alguma lição que se possa tirar? Muitas lições. Pode linkar algumas? Muitas lições. E não posso avançar muito nesse sentido, porque a UNITA existe, a UNITA existiu, a UNITA existirá até que liberte o país. Mas enquanto alguém com responsabilidades, não só no seu partido, mas no próprio país, não acredita que seria importante que passasse o seu conhecimento, a sua experiência para o melhor entendimento daquilo que é a história de Angola? A minha experiência poderá ser interpretada consoante o tempo. Vai deixar para o livro que está para lançar? Não. Porque nem no livro que já lançou, cruzei-me com a história, acredito que é esse o título, não me ocorre novamente. Cruzei-me com a história. Exatamente, cruzei-me com a história, nem no livro em que lançou, isso em 2008, se a memória não me atraiçoa, diz tudo, algumas coisas que deixa ali escondidas. Não se diz tem algum tudo. receio? Não se diz tudo que o indivíduo pensa. Diz alguma coisa que pensa que isto talvez poderá servir de um estudo para as gerações vindouras. Mas tem medo que os angolanos saibam de alguma coisa? Medo? Tivesse medo do povo angolano, lutaria para o povo angolano? Medo não temos. Não temos medo. Por quê? A verdadeira das verdades poderá se dizer quando a hora chegar. E quando a hora não chegar, põe ponto de interrogação. Envergonha-se de alguma coisa que tenha feito, que a UNITA tenha feito aos angolanos hoje? Como? Envergonha-se de alguma coisa que a UNITA tenha feito ao longo desses 57 anos de existência? A UNITA nunca fez alguma coisa que lhe envergonha. A UNITA nunca fez alguma coisa que lhe envergonha. Porque a UNITA luta pelo povo, a UNITA liberta o povo, a UNITA leva o povo para a sua libertação, a UNITA poderá gritar amanhã, dar o viva a UNITA, viva o povo angolano. E arrepende-se de alguma coisa que tenha feito? Não arrependo nada. Não arrependo nada. Se tivesse que repetir a UNITA mais 57 anos, repetiria tal qual foram os 57 anos 57 passados. Anos do passado, 57 anos no futuro. A situação evolui-se. Os homens transformam-se. De maneira que até lá, a felicidade quando chegar é que poderá trazer a alegria do povo angolano. Pois bem, nós estamos a conversar aqui no Essencial Entrevista com Samuel Chiwala, que é autodirigente da UNITA, aliás, foi autodirigente da UNITA, já foi foi comandante-geral da UNITA, foi também comandante-em-chefe também das FALA, que foi o braço militar da UNITA, e com quem vamos então continuar nos próximos minutos. Continuando ainda aqui neste ponto
histórico. Por que é que acredita que os angolanos, Samuel Chiwale, devem acreditar que a UNITA é o partido certo para dirigir o país? É porque a UNITA luta pelo bem-estar do povo angolano. Sem outro objetivo, a UNITA luta para o bem-estar do povo angolano. O partido que está no poder, por aquilo que é a sua apreciação, não faz isso? Não sei se faz isto. Mas é angolano? Vive aqui em Angola? Vive aqui em Angola por conta própria, não vive aqui em Angola por conta do povo. Não, estou Por a isso dizer, mesmo. o senhor general vive aqui em Angola, constata a realidade do país, por que é que acha que os angolanos vivem mal com o MPLA e viveria bem com a UNITA no poder? Eu já dei aqui exemplo. Os angolanos hoje viverem embaixo dos contentores, isto é mesmo real? Angola que tem riqueza, riqueza e riqueza. Com tanta riqueza, o angolano, é verdade, vai chegar no ponto de viver através do contentor de lixo? Isto é verdade? Não. Eu penso que não. Penso que não. Até ali, foi para o extremo dos extremos, o MPLA. Foi para o extremo dos extremos. Nunca o angolano poderia viver embaixo dos contentores de lixo. Não será uma situação circunstancial? Não. O MPLA quer lá saber se a situação circunstancial ou o quê. O MPLA quer lá saber. O MPLA não tem nada a ver com o povo. Porque se o MPLA pusesse o povo em primeiro lugar, nunca teria admitido o povo chegar nesta condição. Sem citar outros exemplos. Repito, o contentor de lixo hoje transformar-se num celeiro do povo angolano para o povo sobreviver através do contentor de lixo. Isto é inaceitável. É inacreditável. Então como é que explica? Desde 92 até agora o MPLA se mantém no poder. É eleito, reeleito, reeleito. Como é que explica isso? O MPLA nunca foi eleito. O MPLA sempre assumiu o poder pela força. Nunca foi eleito. Mas o MPLA, pelo menos, desde a última... É o que ele disse. É o que ele disse. Mas quando diz a força, por exemplo, nunca se viu o MPLA, por exemplo, a pegar nas armas para fazer guerra e impor o poder. Tá bem. Ou tem uma percepção diferente? Vamos deixar isto para a próxima. Pois bem, vamos então continuar a falar da UNITA. Como é que olha a atual liderança do partido? Em 92 teve um número de deputados que não passavam dos 60 sequer, estou a exagerar até. 2008, 2012, 2017 também não conseguiu alcançar muito mais do que isso. Hoje, com Adalberto Costa Júnior, consegue quase que 100 deputados. Como é que olha para esta atual liderança? É a transformação das consciências do povo. A consciência do povo viu que não há hipótese. Nós temos que votar pela UNITA. A UNITA conquista o poder, na felicidade nossa chegou. Pois bem, mas olhando para aquilo que é a liderança do partido atualmente, como é que olha para a liderança pessoal de Adalberto Costa Júnior dentro da UNITA? Positivamente. Positivamente. Aí, repito, eu olho pela liderança do presidente Adalberto Costa Júnior com o positivismo que passa por cima do positivismo. E é um dirigente capaz de analisar a situação da Angola, de analisar as condições que vive o povo angolano, de analisar objetivamente o sofrimento do povo angolano. Há relatos de que a posição, a presidência de Adalberto Costa Júnior foi quase que imposta aos militantes. Não.
o presidente Alberto Costa Júnior foi eleito pelo povo. O povo elegeu o presidente Alberto Costa Júnior. Na UNITA. Na UNITA. Isto é que revela a capacidade ímpar do presidente Alberto Costa Júnior. 90 deputados é o sinal de positivismo do presidente Alberto Costa Júnior. E 90 deputados que estão ali na Assembleia atualmente é um grande prazer, hein? De que o povo angolano está a reconhecer, afinal de contas, o presidente Alberto é capaz de os dirigir até a verdadeira libertação do povo angolano. Qual é a sua relação com Adalberto Costa Júnior? Como? Qual é a sua relação? Como é que é a sua relação com... Boa. Via uma outra pessoa, neste contexto, a liderar a UNITA? Não se escolher o presidente Alberto Costa Júnior é porque inspirou-nos confiança de que ele é capaz. Como ele está a mostrar, é capaz. E de maneiras que, além do presidente Alberto, atualmente não vejo quem é. O presidente Alberto é o único dirigente capaz de dirigir a UNITA. Neste momento? Neste momento, sim. E no momento mais futuro. Já alguma vez, falando da presidência da UNITA, já alguma vez passou pela sua cabeça, permita-me aqui essa expressão, ser o líder máximo da UNITA? Não. Por quê? Teve medo? Não. Teve algum receio Cada qual tem de disputar que pensar... o lugar com o Jonas Não. Savimbi? Cada qual tem que pensar a sua capacidade e as suas qualidades. Não tem capacidade nem qualidades, nunca teve capacidade nem qualidades para dirigir a UNITA? Dirigir a UNITA como expoente máximo da UNITA? Nunca. Nunca sonhei já isto. Eu, se tivesse sonho dessa natureza, seria, portanto, um prazer. Mas eu limitei-me nos cargos que ele tinha me dado, o presidente fundador, o Dr. Jonas Savimbi. Mas nunca aceitou, nunca pensou em concorrer porque a presença, a imagem de Jonas Savimbi intimidava-o? Não podia fazer frente ao líder fundador? Nunca já veio na cabeça isto. Porque devo pensar aquilo que me cabe a mim. Não devo pensar aquilo que cabe, portanto, na cabeça dos outros. Eu nunca pensei isso. A UNITA de 2000, que saiu com 90 deputados, 91 deputados nestas eleições, foi com a Frente Patriótica Unida. Hoje, depois das eleições e depois dos resultados, como é que olha para esta união entre a UNITA e elementos da sociedade civil que criaram a Frente Patriótica? Foi boa e oportuna. Não teria alcançado os resultados que obteve se tivesse concorrido sozinha? A UNITA teria, mas foi boa porque a UNITA deu o outro exemplo aos angolanos, que é bom convergir-se numa só causa do que divididos. É o que o partido no poder não aceita. O MPLA nunca pensou nisso, nunca teve sonho sobre isso. A Frente Patriótica foi vista
como algo positivo que possa, portanto, vimbrar nos angolanos, que afinal de contas a UNITA é capaz de congregar todos os angolanos no seio dela. Portanto, não vê algum risco, Não. sobretudo dos deputados que não são propriamente da UNITA, mas entraram pela Frente Patriótica, não sente algum risco que possa colocar em causa a posição, aquilo que são as estratégias da UNITA dentro do Parlamento, sobretudo no que a aprovação de leis, aquilo que é, tendo em conta o direcionamento, o pensamento do partido? Eu penso que cada indivíduo que está nessa sociedade tem que cumprir a ordem do chefe. Acredita que os deputados da frente, que entraram na UNITA pela Frente Patriótica e alguns da sociedade civil, não se pode esquecer que há inclusive deputados que estão na UNITA que saíram do MPLA também. Não há qualquer risco, não sente haver algum risco, por exemplo, em que numa situação apoiem, por exemplo, uma iniciativa do MPLA em detrimento daquilo que é o pensamento político da UNITA? Até aqui não vi nada. Não vi nada. Temos apenas alguns meses deste último governo. É verdade. Mas não vi nada que possa pôr o partido em perigo ou em risco. Não. Todos estão a trabalhar bem. E não trabalhasse bem, também eu poderia dizer. Se eu digo que estão a trabalhar bem, estão a trabalhar bem. O que está a dizer é que os deputados, independentemente de serem ou não da UNITA, devem obediência àquilo que é o pensamento político do líder. Não há independência, então, na UNITA. A UNITA não é um partido democrático. As pessoas não podem pensar de forma independente. Não. A UNITA não fosse o partido democrático, nunca poderia aglomerar toda a gente dentro dela. Isto meio que indica que a democracia, a real democracia, está na UNITA. No MPLA não existe. Como é que diz isso, por exemplo? Pensa-se, diz também, há relatos de que há uma possível vontade em se voltar a alterar a Constituição. Não há esse risco, por exemplo, de haver deputados na UNITA que tenham interesse em ver a Constituição alterada novamente? Digo na UNITA, não deputados da UNITA. Na UNITA. Se houver alguém com interesse... Demos o tempo ao tempo. Demos o tempo ao tempo. E o tempo chegará, nos dirá. É quando vamos falar. Mas não vê receio para já? Não há qualquer motivo de preocupação dos militantes? Não, neste momento não há. Não há. Portanto, acredita mesmo, afirma que a UNITA é um partido democrático? A UNITA é um partido democrático desde o seu nascimento até a data. A UNITA sempre lutou pela democracia do povo angolano. A UNITA defende a democracia, porque só com a democracia é que há país. Só com a democracia é que há partido. Só com a democracia é que há felicidade dos angolanos. Sem democracia, não há nada. Não há nada. Não há nada. Pois, a Jura, o braço juvenil da UNITA, vai a eleições a partir de 15, amanhã mesmo, até 17, se a memória... Depois da manhã. Exatamente. 16 até 15 a 16, é isso mesmo? Pois bem, entretanto, há alguns candidatos que nesta altura reclamam o facto, por exemplo, falam mesmo que há uma vontade do próprio partido em impor, por exemplo, em Luanda, sob a sua liderança, Nelito Equiqui. Como é que se pode falar de democracia com essas situações? Este é o discurso do homem que não tem fé daquilo que está fazendo. Mas são membros da UNITA, os que dizem isso. É o discurso dos homens que não têm fé daquilo que estão a fazer. O homem que tem fé daquilo que faz nunca vai se pronunciar desta forma. Imposição de quê? A UNITA é um partido democrático.
E na UNITA, cada dirigente sabe e pode. Sabe e pode. De maneira que os que estão a falar isso são homens que não têm consciência tranquila. O homem com consciência tranquila só vê a UNITA, só vê a juventude a triunfar objetivamente para um destino feliz. Ou será que tem apenas um posicionamento diferente? Não. Pode ter um posicionamento diferente, mas ainda não apareceu ninguém que declarou isto. Se declararam isto em surtinas fechadas, isto não tem nada que possa alarmar o partido. Para além, outro facto também que é falado, por exemplo, é a existência de nepotismo na UNITA. Nepotismo de quê? Por exemplo, vamos falar mesmo do general José Samuel Chiwale, em que, por exemplo, para além de si, que já esteve na liderança do próprio partido, há mais pessoas ligadas a si que também ocupam cargos de destaque dentro da UNITA. Isso é tão natural que aconteça. Cada qual deve usufruir-se segundo a sua capacidade. Todos pertencentes, portanto, ao grupo do Chihuahua, trabalham noite e dia para ver a UNITA gigantar-se. Os outros não têm trabalhado tanto assim, não é? Não têm trabalhado assim? Tanto quanto a família Chihuahua trabalha. Eu não falo só da família Chihuahua, falo de todos. Né? De todos. E se hoje alguns foram destacados como dirigentes da Lima, da Jura, da UNITA e tal, foram vistos pelos outros. Não foram colocados nos lugares consoante a vontade do Chihuahua. Só não. 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 Portanto, acredita que são falácias, se pode assim dizer. São falácias. Não é verdade. Não é verdade. Pois bem, quando olha para trás, Samuel Chihuahua, de que é que sente saudade? Quando olha para trás, para aquilo que é a sua história? Muita coisa. Muita coisa. Porque há dias felizes, há dias menos felizes, mas o objetivo está lá, poderá ser atingido. Desde que lutemos todo por este objetivo, então tudo está resolvido. Sente saudades de Jonas Savimbi? Como? Sente saudades de Jonas Savimbi? Muita saudade. Muita saudade. Quando olha para trás, na sua convivência com Jonas Savimbi, o que é que mais olha? Eu olho como um dirigente máximo do meu partido, como homem que dirigiu o meu partido, como homem capaz de aglutinar centenas e milhares de pessoas por uma causa comum, por uma causa justa e causa comum dos angolanos. Era um homem de virtudes? Muitas virtudes. Muitas virtudes. Muitas virtudes. Por exemplo? Enumerá-los. Pode não enumerá-las todas, não é? Deixemos esse problema para a próxima. Mas também era um homem de defeitos, certamente. Nunca encontrei nenhum homem que se dirige um mar de gente que seja perfeito, seja totalmente perfeito. Não. Pode haver um pequeno erro ali, um pequeno erro acolá. Desde que o zero não ultrapasse as partes positivas. E o Dr. Savimbi foi o homem ímpar.
foi o homem ímpar, foi o homem capacitado, foi o homem que eu não vejo um outro homem como o Dr. Savimbi. Em Angola e na África. Em Angola e na África. Porque se for analisar os homens que dirigiram os seus partidos, tirando Amílcar Cabral. Nem Nelson Mandela chegava aos pés de Jonas Savimbi. Não. Eu não citei os nomes de Nelson Mandela nem ninguém. Estou lá a vir. Amílcar Cabral, número 1. Montelane, número 2. Nelson Mandela, número 3. Que haja alguém que seja superior em relação à capacidade de ímpar do Dr. Savimbi, eu ainda não encontrei. Ainda não encontrei. Angola, não encontrei ainda. Alguém que supere o Dr. Savimbi, não encontrei. E eu perguntava-lhe, nem mesmo Nelson Mandela. Citou tantos, incluiu ali naquele meio Nelson Mandela. Eu falo de forma isolada. Nelson Mandela foi um grande chefe, foi um grande homem, foi um grande índole da Revolução Sul-Africana, da Revolução Africana, da Revolução Mundial. Foi um fenômeno ímpar, Nelson Mandela. E Nelson Mandela sofreu as prisões dos Boer durante muitos anos. Nelson Mandela foi liberto, continuou a sua causa, lutar pelo povo sul-africano e conseguiu. Aquela foi a índole do povo sul-africano. Muito se disse que, a UNITA não gosta muito de ouvir isso, mas muito se disse que Jonas Savimbi era quase que um assassino mesmo, um sanguinário. Quando houve isso, porque são contos que estão na própria história, não é? Quando houve isso, o que é que lhe ocorre? O mundo raro de tudo. O mundo raro de tudo. E o que tenho a dizer é que quem fala que o Dr. Savimbi é assado ou é cru, ele é que é assado, ele é que é cru. Mas já ouviu, pelo menos? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Durante esses 57 anos nunca ouviu? Nunca. Que Jonas Savimbi às vezes se comportava como um assassino, por exemplo. Porque maltratava, porque matava pessoas, porque punha pessoas, por exemplo, na fogueira. Nunca. Jonas Savimbi foi o filho querido do povo angolano e morreu pelos interesses do povo. Por isso, mesmo, falando do Dr. Jonas Manuel Savimbi, é falar da UNITA. Falar da UNITA é falar da algo que luta pela libertação do povo angolano. E hoje, o Dr. Savimbi faleceu há 23 anos. Mas o Dr. Savimbi hoje é falado como estivesse em vida pela juventude. Essas virtudes é só o Dr. Savimbi que possui. Pois bem, mais uma vez, importa recordar aqui aos ouvintes, estamos a conversar com Samuel Chiwale, líder fundador da UNITA, indo novamente às eleições de 24 de agosto, quando foram anunciados os resultados, onde é que estava o seu general? Estive em minha casa, no projeto Nova Vida. E estive ligado à rádio, à televisão, em tudo. Qual era a sua expectativa? Era que a CNE anunciasse que o partido vencedor era a UNITA? A CNE
É o MPLA. A CNE não é outra coisa, é o MPLA. E a CNE anunciou que o MPLA venceu, porque tinha que anunciar que o MPLA venceu. Mas o MPLA não venceu nada. O MPLA não venceu nada. O que é que sentiu naquele momento? O que eu senti? Senti-me muito mal. Mas tive que me recompor para sentir-se bem. E hoje, já se sente bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Sinto-me bem como o povo angolano continua a sofrer. Vou me sentir bem. Esta hora me vou me pôr na estrada, andar daqui até Projeto Nova Vida. Tudo que vou encontrar ao longo do caminho da estrada é triste. É triste, é penoso. Como é que eu vou sentir-me bem? Como é que eu vou me sentir bem? Acredita mesmo, a UNITA estava à altura de vencer as eleições. Estava. E está. Estará sempre. A UNITA estará sempre. Recentemente, como quem diz, há mais ou menos um ano, esteve aqui na Rádio Essencial e disse que a mentalidade do povo hoje é diferente, o povo está mais aberto. Quando disse isso, o que é que queria dizer exatamente? O que eu queria dizer é a felicidade do povo angolano. O povo angolano sentia-se livre, procuro, esperavam a UNITA tomar conta do poder. Há uma coisa que eu disse aqui, daquela vez. Eu disse, o presidente Alberto vai ganhar as eleições. Naquela altura. Ganhou ou não? Ganhou ou não? Está a perguntar-me. Ganhou ou não? Os dados oficiais remetem para a vitória do MPLA. Não. Esses dados do MPLA não são dados do povo angolano. Porque o povo pensa diferentemente ao dirigente do MPLA. Já ouviu o slogan do partido no poder, segundo o qual o MPLA é o povo e o povo é o MPLA? Eu, quando ouço esse slogan, põe-me a rir. O MPLA é o povo é o MPLA. Tá bem. Rio-me ainda. Pois, porque os resultados que são anunciados normalmente refletem, por exemplo, este slogan. Não. Erradamente. Não. Digo que não. Porque não. Diz que o MPLA nunca venceu as eleições em Angola. Nunca. Nunca venceu. Nunca venceu. Nunca venceu em 92, 2002. O que vimos são espalhafatos que vimos. Pois, e de uma forma diferente, eu volto a fazer-lhe a mesma pergunta. Nos próximos tempos, a UNITA vai mesmo continuar a assumir, pelo menos, que não pode partir para algo diferente, relativamente aos resultados, caso não venha a ser vencedora? A UNITA há de ser vencedora. A UNITA há de vencer. Isso sem dúvida alguma. Não tem nenhuma sombra de dúvida na minha cabeça, na minha memória não entra outro sentimento a não sentimento da vitória. E com a UNITA tem que triunfar. Custa o que custar. Leva o tempo que levar. A palavra de ordem da UNITA é vencer. Custa o que custar. Custa o quê, por exemplo? Custa as pessoas
dizem que o MPLA fez, o MPLA fez, o MPLA fez. Mas são palavras de hoje. Palavras da manhã virá contradizer isto. Irá contradizer isso. O que não está a acontecer hoje, por exemplo. Neste momento, sim. Pois bem, olhando para aquilo que é o futuro, já falamos um bocadinho sobre o passado, olhando para o futuro, quais são os principais desafios que o seu partido tem que enfrentar? É por a UNITA no poder, acabou, Angola fica livre e os angolanos sentem-se felizes. Portanto, tudo para a UNITA passa por assumir o poder. Assumir o poder e acabou. Acabou. Este é o sonho do Chihuahua que sonha hoje. É o sonho do Chihuahua de ontem, o sonho do Chihuahua de hoje, o sonho do Chihuahua amanhã. Pois, porque se for assim, portanto, não vai interessar os meios para se atingirem os fins, é isso que está a dizer. Os meios para se atingirem os fins? Esta é uma filosofia. Não, eu estou a perguntar-lhe. Não, eu estou a dizer que esta é uma filosofia. Os meios que utiliza para atingir os fins. Esta é uma filosofia. Mas a UNITA irá no poder com a sua própria força moral, espiritual e dedicação. De falar com o povo, para o povo, e o povo transmitir aquilo que é real ao povo. Porque, ao que se parece, a UNITA fica muito bem também na oposição, não? Ou lhe parece ofensivo? A UNITA nunca pensou isso. A UNITA nunca pensou isso. Porque a UNITA é um partido com vocação de ir para o poder. De ir para o poder. Com a vocação do poder. Custa o que custar. Temos que ser o poder. Passou por 3 presidentes da República, Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e agora João Lourenço. Como é que situa o país nesses 3 momentos? Situa o país neste preciso momento igual a X. Estamos a falar de 75 a 79, 79, 2017, se tanto, não é? 2017, 2023. Não mudou nada, não será nada. O MPLA no poder continua a ser o MPLA. O MPLA no poder continua a ser o MPLA. Continua a ser o MPLA. Temos que fazer tudo no sentido de remover o MPLA no poder. Com o povo. Remover o MPLA no poder para colocar outro que venha governar o país noutra situação. Como é que olhou para o processo de paz para si? Em 2002 foi declarado o fim da guerra. De lá para cá, ou seja, naquela altura ainda foram acolhidos, entre aspas, os dirigentes e militantes da UNITA, e José Eduardo, na altura, proibiu mesmo que a guerra continuasse, dizendo que nem mais um tiro a partir de agora. O que é que isso significou para a UNITA? Mesmo para a UNITA também, dizemos que não há mais a guerra. Não é só o MPLA. A guerra é entre 2 partidos que se criaram na altura. E chegamos todos à única conclusão de que não há mais guerra em Angola. Razão pela qual a guerra parou. E até hoje não há guerra. Porque foi o acordo de 2 partidos.
de maneira que este acordo tem que continuar até o fim. Não acredita que tenha havido clemência por parte do MPLA, que na altura tinha controle do país, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista militar. Não houve clemência por parte do MPLA em manter vivos os militantes e dirigentes da UNITA? Se houve ou não houve, o tempo dirá. O tempo dirá. Acredita que tivesse sido um outro dirigente, os militantes e dirigentes da UNITA estariam vivos hoje? Dependeu também da própria situação que se vivia na altura. Qual? Aspirava-se a o término da guerra em Angola. Como terminou? E não há mais guerra em Angola. Isto acabou. Esse adjetivo, guerra, acabou. Não há mais guerra. Não haverá mais guerra em Angola. A morte de Jonas Savimbi, em 2001 foi circunstancial? Ou seja, Jonas Savimbi foi vítima das circunstâncias naquela altura? Não falamos mais disso. Não falamos mais disso. E qual é a Angola com que o general Chiwale sonha para daqui nos próximos tempos? Para além do que diz sobre a miséria, afirma haver uma miséria, ver jovens, crianças em contentores de lixo, qual é a sua expectativa? A minha expectativa é ver a UNITA no poder para transformar este fenômeno num fenômeno bom. Esta é a minha expectativa. E que legado que pensa em deixar para o seu partido? São 80 anos de idade, pelo menos acredito que vai viver muitos mais anos ainda, tem muita força, pelo que se pode ver. São 57 anos na UNITA, aliás, esteve lá para fundar. Qual é o legado que pensa deixar para a juventude angolana, para as gerações vindouras, é manter-se firme, determinada e vencer todas as dificuldades que aparecerem na caminhada para que a felicidade venha a ser a felicidade real. Ainda prevê muitas dificuldades lá para frente? Dificuldades não acabam. Só acabarão quando montarmos o regime no poder. E virem o outro partido que governa pelo povo, para o povo viver bem. E esse partido, do seu ponto de vista, é a UNITA? Sem dúvida alguma. É a UNITA. Outro não sei. É a UNITA. Pois bem, ouvinte da Rádio Essencial, importa recordar, são neste momento 18 horas e 36 minutos. Samuel Chiwale é o convidado mais uma vez aqui da nossa conversa, do Essencial Entrevista. Na sua declaração em alusão aos 57 anos de aniversário, a UNITA diz mesmo que continuam animados pela vontade inabalável de combater, ou seja, para alcançar um melhor país e também poder então ver Angola um dia melhor. Neste momento, enquanto oposição, o que é que a UNITA tem feito para mudar, pelo menos para conduzir a este desiderato? Ou não é possível fazer nada quando se está na oposição? Na oposição faz. Porque parece que a UNITA só reclama, não é? Só reclama? É uma provocação que eu estou a fazer. Não, a UNITA não só reclama. A UNITA não só reclama. A UNITA fala e o que a UNITA fala é real. E
De maneiras que a UNITA aspira dentro de si um bem-estar social do povo. Esteve no Parlamento na quarta legislatura, na quarta legislatura, isso na legislatura anterior. Como é que olhou? A UNITA não tinha mais do que fazer, para além daquilo que fez na anterior legislatura, em que esteve presente? Faço-lhe essa pergunta porque pelo menos esteve lá, no Parlamento. A UNITA desempenhou seu papel consoante as suas necessidades. E a UNITA encantou-se. Para a UNITA chegar nos 91 anos, foi resultante do trabalho dos deputados na Assembleia. Razão pela qual, sem dúvida nenhuma, a UNITA tinha razão, tem razão e terá razão. Não pode fazer mais do que faz? Pode fazer mais. E por que não faz? Por que não faz? O tempo o tempo virá, o tempo dirá. Será fácil para o MPLA gerir um país de quase 35 milhões de habitantes? Esta situação, o contexto atual, por exemplo, porque passa o país, não será resultante das circunstâncias que o próprio país vive? A economia mundial estará a afetar e a criar dificuldades para que o país esteja como Samuel Chiual está a dizer? Esta pergunta dirige ao dirigente do MPLA, não a mim. Esta pergunta fica para o dirigente do MPLA. Não é a mim. Pois bem, eu vou entrar um pouco mais para aquilo que é a sua vida pessoal. Samuel Chiual admite, são 20 filhos que tem. Como é que é ter 20 filhos num país como Angola? Ter 20 filhos ainda é pouco. Um jovem que tem é mais que isso. É uma felicidade. E desde que assuma a responsabilidade de os cuidar. De os cuidar no ponto de vista acadêmico, de os cuidar no ponto de vista da vida, de os cuidar no ponto de vista social, de os cuidar para que sejam homens capazes de erguer amanhã ou depois uma estandarte forte que valeu a pena termos o pai assim. É um pai atencioso aos seus filhos, os filhos, digo, conversa com seus filhos, manteve-os todos sempre ali ao seu lado. Sim. Esta é a tarefa de qualquer pai. Sim. Num contexto como o nosso, por exemplo, não seria muito difícil. Ou a sua circunstância permitiu que fosse assim mais fácil? Não foi difícil e é na dificuldade onde os homens se encantam. E é na dificuldade por onde cria o espírito de sentimento coeso. É na dificuldade por onde a coesão seja frutificada por uma palavra que o pai dá. E visto isto, tudo faz. É um pai bastante duro, não digo foi, é um pai bastante duro, digo porque seus filhos hoje são todos grandes, não é? Quase todos independentes. O meu último filho tem 10 anos. 10 anos. Ainda tem o mesmo braço de ferro, por exemplo, que teve quando educava os outros mais velhos. Vou falar aqui, por exemplo, de Sapinhala. Yeah. Continua com o mesmo braço de ferro. O seu filho mais novo, como é que como é que o chama? Papá? Pai? Papá. Papá, pai. Papá, pai. Papá, pai.
É. E em casa, como é que é Samuel Chiwale? Samuel Chiwale é o homem com Tem uma papel. horta ao lado, como por exemplo, eu sei que Aqui. na Caala, por exemplo, onde nasceu, praticava-se a agricultura. Aliás, houve uma altura quando apanhou uma reprimenda, se fosse assim dizer, de Jonas Savimbi, foi mandado para cultivar, não é? No campo. Foi assim e a vários outros dirigentes também. Atualmente, por exemplo, nos tempos livres, o que é que faz? Não digo tempos livres. Quando não está a pensar política, em que é que está a pensar Samuel Chiwale? O que é que está a fazer? Na agricultura, a agricultura continua a ser o meu pensamento, continua a ser o meu sentimento, continua a ser a minha vontade de realizar a Angola dos angolanos. Acompanha de perto aquilo que são... Mas tem lavras, eu quero saber de si, um pouquinho mais de si. Tem lavras, tem quintas, o que é que faz? Eu tenho uma quinta. No Ambo? No Ambo. E... Tinha também uma casa no Bié. Lá não tem lavra? Ou não tem quinta? Não, no Bié não tive casa. No Cunena? No Cunena sim. No Cunena tive casas. O que é feito dessas casas hoje? Estão arrendadas? Vive disso? Vendeu-as? Umas foram ocupadas pelo MPLA. E não as consegue recuperar? Não tem documentos? Não me interessa mais recuperar aquelas casas. O interesse meu é outro. Mas por quê? Porque acha que é uma causa perdida? Não uma causa perdida. E deve ficar para os outros que precisam mais do que eu. Por quê? Tenho casas aqui no projeto Nova Vida, minha casa. Tenho casa no Quilamba, a minha casa. Lá, então, ficaram algumas casas ocupadas. Para o que pensa quem deve ocupar. Samuel Chiwale não vai atrás, não vai instruir os filhos a irem atrás da legalidade para recuperar as suas casas. Vai ficar mesmo assim? Vou pensar. E depois de pensar, poderemos chegar num acordo de nos ceder algumas casas. Algumas. O que é que Samuel Chiwale gosta de comer? Eu como fungo, como arroz, como batata, como feijão. O seu prato preferido? É fungo. O pirão, não o de bombô. Pirão de milho, pirão de bombô. Tudo arranca-se. E prefere um bom sumo de limão ou mesmo um vinho? Um bom sumo de limão. Prefiro mais um bom sumo de limão. Reúne normalmente a família aos fins de semana, os seus filhos visitam-no, tem aquela conversa, ou seja, os seus filhos visitam, não é essa a pergunta que eu quero fazer? Visitam porque sabem que temos o pai. Visitam. E no dia a dia, lê? O que é que gosta de ler? Continua a ler Mao Tse-tung? Tenho muitos livros. Leio muitos livros. Mais ligados ao comunismo ou ao socialismo? Socialismo ou comunismo. No comunismo vou tirar certas ideias. No socialismo tiro também certas ideias. Depois faço análise da leitura
de vários livros, tiro aquilo que vem em agradecer o meu povo, rejeito aquilo que destrói a vontade do povo. Já pensou em criar palestras, criar um ciclo de palestras em que reunissem académicos, independentemente de ser do seu partido ou não, jovens, para ir passando o seu conhecimento às novas gerações? Temos esta vontade. E o tempo chegará. Porque ainda temos vida para darmos nosso conhecimento às gerações vindouras. Às gerações presentes e às gerações vindouras. Esta é a nossa vontade. Pois bem, nós então vamos ficar por aqui. Nós vamos agradecer a Samuel Chiwale por ter cá vindo. A UNITA, já sabe, ouvinte, completou mais um ano de existência e esta conversa aqui com o general na reforma, José Samuel Chiwale, vem mesmo a propósito deste aniversário, desta efeméride. Samuel Chiwale, nós vamos apenas, resta-nos desejar-lhe boa saúde, boa continuação e que tenha sucesso pela frente ainda. Muito obrigado. Obrigado eu. E pois bem, o meu querido amigo, desejo-lhe que tenha saúde, felicidade, faça o melhor de si que possa fazer, porque a pátria precisa de vocês. De nós. Vocês é que sois a geração que poderá transformar Angola para a felicidade de todos os angolanos. Pois bem, nós agradecemos mais uma vez por ter aceitado o convite. Ouvindo a Rádio Essencial, já sabe que pode acompanhar novamente esta entrevista amanhã, a partir das 9 horas. Trabalharam para si no apoio à produção Rosa Angola, na técnica Leandro Mercedes. Até a próxima.